Olá, o nosso Encontros para a História está no ar para um programa para lá de especial. Os convidados de hoje, Pelé, o rei do futebol, e Renato Aragão, que há décadas faz o Brasil sorrir. Ao meu lado, meu companheiro de programa Lúcio de Castro, Marcelo Vieira, do jornal O Globo, e o jornalista, repórter, apresentador, escritor Pedro Bial. Bial, nas suas andanças aí pelo mundo, nas suas entrevistas, reunir uma dupla como essa, Bial? Pô, não é fácil não. Por falar em andanças pelo mundo, eu já repeti essa história muitas vezes, mas eu tenho que falar mais uma vez que esse senhor aqui era Edson antes do nascimento, né? Me salvou a vida muitas e muitas vezes, não foi nenhuma nem duas não. Em situações de perigo, de cobertura de guerra, de zona de conflito, numa situação que a gente se via sem saída, falava Brasil, Pelé, pronto, estava resolvido. Pelé abria-se aquele sorriso de simpatia, nos protegiam, aqueles que estavam nos ameaçando passavam a nos proteger simplesmente porque éramos conterrâneos do Pelé. Quer dizer, um homem que fez muito mais pelo Brasil do que todos os nossos chanceleres, ministros das Relações Exteriores. Isso eu quero deixar registrado. E a única vez que o sujeito não sabia quem era Pelé foi na selva de Angola, em 92, a gente aprisionado por uns moleques desesperados, armados de metralhadora. E acho que era um garoto que devia ter 14, 15 anos, nunca tinha saído da selva e da luta armada e tal. E aí o Paulo Pimentel, o cameraman que estava comigo, virou, não, Brasil, Pelé. Aí o garoto falou assim, quem é Pelé? Estamos mortos. Essa gente não escapa, vamos morrer, mas a gente ficou capturado. Isso eu tenho que falar toda vez que eu falar do Pelé, e não foi só a minha vida, a vida de muitos brasileiros, a imagem do Brasil. Estou certo ou estou errado, Renato? É verdade que o Pelé num jogo, ele parou uma guerra, foi isso mesmo? É verdade, está no filme Pelé Eterno, no Massaíne, a guerra parou para ver o Pelé jogar. Para ver o Pelé jogar. Olha o poder. Realmente é uma grande responsabilidade. E eu agradeço a Deus porque ninguém faz nada sozinho, né? Claro que tudo isso eu tenho que compartilhar com meus amigos do Santos. Algumas coisas você fez sozinho. Botou a bola debaixo do braço, eu vou decidir. Mas essa coisa da viagem, né? Porque o Santos peregrinava, né? Porque na época que o futebol dependia dos ingressos, né, dos campos, o Santos jogava no mundo todo. Foi isso que essa guerra que o Renato falou, foi na África, né? E aí o empresário falou, não, vocês jogaram aqui em Libreville, foi no Congo, numa ilha, e agora tem que jogar do outro lado, porque o presidente falou que tinha que jogar lá. Falou, mas como vamos jogar? Pô, estão em guerra, estão guerreando. Falaram assim, não, mas vamos parar a guerra. E pararam a guerra, nós jogamos e saímos. Queria saber do Renato, como é que era para aquele menino lá no Ceará, que chegava isso tudo, as façanhas do menino Pelé pelo rádio. Eu ia falar essa história. Como é que era isso? Assim? Qual de vocês aí lembra a primeira vez que viu o Pelé jogar? Eu me lembro, morava em Fortaleza, aí Pelé vem jogar com o Santos, aquele Santos que tinha que dependia do bilhete, né? Aí cheguei, aquele negócio não cabia mais, estádio Carlos de Alencar Pinto, ah meu Deus, um estádio lá de Fortaleza. Presidente Vá. Começou a incidir, não cabia nem gente nem dentro nem fora e tal. E o Pelé, o Santos começou a jogar sem o Pelé nem tinha chegado. Aí começou o primeiro tempo, nada, aí depois do primeiro tempo passa um avião. O Pelé vem aí para jogar. Estava no segundo tempo, intervalo. Esticaram um pouquinho mais, aí o Pelé chegou, não sei onde ele trocou de roupa, num avião, porque não tinha como, só via aquele monte de gente, era ele que vinha, não tinha tudo, não tinha nada, então o Pelé ficou ali, botaram ele aí já no meio do segundo tempo. Aí chegou o Pelé, aquele negócio, para que lado eu chuto? Ele não sabe nem para onde ia chutar, de tanta gente, porque ele não tinha adversário. O Santos tinha, mas o Pelé não tinha. Todo mundo torcia o Pelé, né? Ali, Pelé, tu chuta para ali. Ele fez 2 gols, foi embora, até hoje estão aplaudindo. Renato, você batia uma bolinha? Que falar de bola, muda, não levanta essa lebre aqui. Você tem fama de bom jogador. Nos filmes, pelo menos, com o Pelé bateu. Tem noção. Não levanta essa lebre aqui na frente. Mas, Renato, não foi profissional, mas que tem noção. Renato, Isso, Marcelo, não só para aproveitar essa tabelinha dos dois. Aí você veio para o Rio de Janeiro, virou vascaíno, e com certeza
cara. Deve ter Puxa, visto. cada assunto. Deve ter visto o Pelé fazer o 1000º gol em cima do seu Vasco. Como é que foi essa? Você estava lá no Maracanã? Não, estava em casa. Foi a hora que, bem que ele disse, foi bem que o Pelé fez o gol de pênalti, porque todo mundo viu. Vai fazer o gol agora, aí chegaram as empregadas, vamos aqui, aí encheu a sala e tal, e fez no Andrada, rapaz. E aí você sofreu? Ficou feliz pelo Pelé? Como é que foi? O Pelé não tinha adversário, eu queria que ele fizesse o gol, seja onde for. Não Esse cara tinha, aqui, ó, quando nós. Eu sei que ele tem noção, porque a gente fez um filme junto, né? E foi no Maracanã. E eu sei que ele conhece, ele sabe jogar. É meio mascarado, mas sabe jogar. Sabe jogar. Aí, ele não se lembra, mas quando a gente estava fazendo o filme, ó, ele falou, pô, você veio do Santos, fez o primeiro jogo com a camisa do Vasco. Você tinha 17 anos. Foi convocado para a seleção porque jogou com a camisa do Vasco. Ficou concentrado em São Januário. Ainda vim fazer o 1000º gol em cima do Olha, a maior emoção que eu já senti na minha vida, entrar no Maracanã, superlotado, Vasco e Flamengo, decisão, não cabia uma agulha na arquibancada, eu entrar com o Pelé no intervalo para jogar futebol, cara. Nossa Senhora, quando o Pelé entrou, quase sentiu a pressão, né? Rapaz, rapaz, aquele negócio veio abaixo. Eles esqueceram até que era decisão Vasco e Flamengo, a torcida toda se uniu para ver o Pelé entrar. Agora o Pelé entra de goleiro, aí, como é que pode? Tudo querendo ver o Pelé fazer um gol e o Pelé de goleiro. A gente jogou 15 minutos ali, o Carlos Manga era o diretor, o Carlos Manga maluquinho. Eram 22 atores, no intervalo de 15 minutos para filmar tudo aquilo. Para os mais jovens aí, para que vocês entendam, o filme que nós fizemos tinha um jogo, e esse jogo foi para aproveitar, né, o Maracanã cheio. Nós fizemos a filmagem no intervalo do jogo do Flamengo. Aí foi uma loucura. Flamengo e do Vasco, eram os dois. Não era só o Flamengo que estava jogando, não. Flamengo e Vasco. Tá bom. Flamengo e nosso Vasco, Tá bom. tudo bem. Realmente foi maravilhoso, porque é emocionante, porque para mim era uma coisa brincadeira, mas eu fui de goleiro, e 15 minutos ali, pô, eu não podia fazer feio, pô, se tivesse alguma bola, Frustração do povo, né? Pelé de grande goleiro. E essa experiência no cinema, Pelé? Vocês contracenaram junto os Trapalhões, né? Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Como é que foi? Sabe que eu sempre gostei de atuar, né? Desde criança. Aliás, essa parte eu não peguei do meu pai. Meu pai foi o futebol. Peguei da minha mãe, porque a minha mãe também adorava ficar fazendo teatrinho em casa e tal. E com as coisas que vinham acontecendo depois do futebol, comerciais, esse negócio, eu comecei a gostar de atuar. E tive a sorte, né? Fiz alguns filmes no Brasil, né? Fiz o filme com o Aragão, eu fiz os Trombadinhas, que naquela época já chamava a atenção das crianças, uma das preocupações, que eu até falei com o Aragão, que a gente estava sabendo que já tinha criança sendo, né, aliciada pelos adultos, e nós fizemos um filme, na época eu fui o detetive, né? E depois eu tive a grande felicidade, que esses poucos atores no mundo tiveram, de ser dirigido pelo John Huston, um dos maiores, né, diretores do mundo. Esse filme eu tenho que fazer uma pergunta sobre ele. Fuga para a Vitória. Fuga para a Vitória. Eu trabalhei com o Sylvester Stallone, com o Michael Caine, que era outra grande figura. Fora, e esse filme foi... Fora os outros jogadores de futebol que tinha junto ali. Tinha uma seleção mundial. Seleção mundial. E agora eu sei, você vai me confirmar isso agora, que nessa filmagem, o Sylvester Stallone era tão ruim de bola que botaram ele no gol, é verdade? É verdade. É verdade. Não tinha jeito, não tinha como chutar. Ele não sabia chutar nada, né? O Johnny Houston botou ele no gol, não foi? Foi verdade. Come on, Hot. I want to see now. Let's go. Come on, right down the middle. Come on. I thought you were my friend. I am your friend. You know, Hot, to be honest with you, you don't kick well. You don't dribble well.
but you could be a good goalkeeper. Keep trying. A história do filme é um livro que é uma história verídica, né? Porque o único passatempo que os prisioneiros tinham, né, os europeus, na época da guerra, era jogar futebol. Então, poxa, alemão, inglês, italiano, todos os prisioneiros que eram aliados, pô, sempre tinha grandes jogadores e fizeram um treino contra a seleção alemã. Isso foi uma história verídica. Por isso deu o filme, Victor, né? E o Sylvester Stallone tinha que fazer aquele gol de bicicleta que eu fiz. Mas só que ele disse que jogou na época de colégio, ele jogou futebol americano, ele só sabia jogar com a mão. Pô, aí tinha que chutar, ele tinha que fazer um gol, né? Mas nem de pênalti, ele foi bater uns tempos, foi treinar, né? Bater a mal para chutar. Aí o João Risso falou assim, pô, olha, eu não entendo muito futebol, mas tava o Bob Moore, o Michael Caine. O Michael Caine já tinha jogado futebol. Aí o Michael Caine falou, não, põe ele no gol, ele vai pegar... Com esse professor ele não conseguiu. Apresenta ele a bola, bola, Rambo. Aí trocou, aí eu fiz o gol de bicicleta e ele foi pro gol. Interpretando, Renato, dá para dar 10 para ele? Como é que é? O cara sabe tudo, né? De futebol, ele vai para onde quiser, qualquer área. Não, eu estou dizendo aqui no setor de cinema. Pelé chegou no cinema, não senti diferença de um ator experiente como Pelé, sem estar querendo aqui jogar confete para nada, mas... É engraçado porque o Pelé, simultaneamente aos Beatles, eles meio que inauguraram o que hoje se chama globalização, que na época se chama de comunicação de massas, os primeiros fenômenos mundiais, pop, né? Foram o Pelé e os Beatles, mais ou menos ao mesmo tempo. E o campo era um palco também. Era um tremendo palco. É um espetáculo. O maior espetáculo do mundo é o campo de futebol. Agora, você me lembrou uma coisa dos Beatles, Bial, que até hoje, sabe, quando tem essa oportunidade, às vezes a gente esquece, mas eu tenho prazer em falar. Quando nós fomos jogar a Copa de 66 na Inglaterra, os Beatles estavam começando, a molecada estava começando, cabeludos e tal. E eles queriam fazer um show para o Pelé e para a seleção brasileira, porque nós estávamos na preparação lá em Liverpool. Foi Liverpool que nós concentramos? Foi. Eles queriam fazer o show para a gente. Cidade deles, né? Cidade deles. Estavam começando. Aí me parece que o Carlos Nascimento, era o diretor na época, o Fiola, falaram, esses cabeludos não entram aqui, não. Esses cabeludos Nossa, não podia ganhar. Começou a perder ali. Pode o negócio desse. Eu sou agradecido até hoje. Também fui buscar o Fiola. Não, foi o diretor, não sei se foi o Carlos Nascimento e tal. Agora, como que eu soube isso? Quando eu fui pro Cosmo, eu fui fazer o inglês, né, na Berlitz School, né? Não tem problema falar, né? Não. Aí era do lado da Warner, eu fui fazer, e o Leno estava fazendo japonês. Estava começando a fazer, começou com aquela história da Yoko e tal. Aí nós estávamos saindo para tomar um café, no intervalo de uma aula para outra. Ele falou, pô, Pelé, eu tenho que falar uma coisa. Você ficou sabendo que nós queríamos fazer um show para vocês lá, 66, e não deixaram? Eu falei, pô, mas quem não deixou? Aí ele me contou essa história. Ah, e o próprio John contou. John, né? Contou essa história. Você vê? Que coisa, rapaz. Agora, 66. O Bial falou nessa questão de você ser o primeiro ali, astro, numa escala planetária, ele assim... Em qualquer lugar do mundo a gente sabe que é isso até hoje. Você tem muita falta assim da sua privacidade, em algum momento assim, de atravessar a rua e ir lá no botequim em Santos, na padaria, assim? Em algum momento isso te bate assim? Bom, é claro que eu já estou acostumado com isso, né? Já é parte da minha vida. Às vezes nós até fazemos comparações e é bom até que eu explique direito para o pessoal entender direito. Tem muitos atores, tem muitos cantores que o cara tá batalhando para fazer um disco. Aí ele faz um disco. Aí, o maior sucesso, uma música, aí o cara começa a esconder, põe óculos escuro, põe o chapéu, né? Porque, o cara queria aquilo, né? Queria o sucesso, aí faz o sucesso. Então acontece muito isso. Eu acho que acontece isso porque o artista ele começa
ter notoriedade depois que ele tem a personalidade formada, com 21, 22, 23 anos, ele já está com a personalidade formada. Então ele fica lutando para buscar uma coisa, aí passa a ser famoso, aí ele já tem a personalidade formada, não dá para mudar mais. Agora comigo não, eu cheguei com 15, 16 anos no Santos, 17 eu estava na seleção, 18 na Copa do Mundo. Campeão, e a minha vida final. 17 então a minha vida... parar para pensar nisso. Não deu, minha vida é essa. Eu, quando vou para o aeroporto, eu ponho um bonezinho, né? De Milton Nascimento? Me chamar de Milton Nascimento. Aí eu passo despercebido, passo mais tranquilo. Só os adultos que quando cruzam e tal. Mas se eu não tirar o boné, eu não sei se é por causa desse danado, qualquer molequinho, mãe, é o Pelé lá. Mãe, é o Pelé. Impressionante, garoto de 5, 6 anos. Eu acho que é o tupete, porque você o já resto teve que correr? Tudo, só o tupete que eu não mudei. Pelé, já houve alguma situação que você teve que fugir, correr, pular muro, se esconder dentro de banheiro? Não, mas tem que sair. O amor só para fugir da concentração. Agora é o seguinte, o Pelé tem uma grande desvantagem. Ele veio depois do videotape. Antes do videotape não tem história do Pelé. Como é que a gente vai fazer? O cara fez tudo e não foi registrado, não tem história. O Pelé Eterno que pegaram a metade. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Maradona está aí, cheio de videotape em cima e não chega perto. Não, é que o próprio Aníbal Massaíno fala assim, pô, de 1.283 gols eu consegui 400, cara, tá bom. Agora só dá o nosso... Imagina, olha, o filme Pelé Eterno, a gente vê tanto gol, 200, ainda falta 1.000, não coube. E o gol de placa, e o gol de placa que um jogo foi 3-2, tentaram remontar aí lá, o gol de placa foi o segundo, um sujeito roubou o gol de placa. Isso é um crime. Pegou a película, tem todos os outros gols da partida, menos o gol de placa. O que esse cara fez com esse pedaço de película, onde está? 1.000 e quantos gols? 1.200, podia devolver agora. 1.282. Meu maior sonho, se eu fosse jogador, era fazer 1.000 gols. Juntar 1.000 meu com 1.000 seu. A gente ia arrasar, a gente arrasava por aí. Arrasava. Mas essa história do gol de placa, realmente ninguém sabe. Compreensível. Muitos dizem que aquela época, como era celuloide, então talvez tenham tirado para fazer um Jamanzão da vida, um Canal 100 da vida, e depois deletou. Como em São Paulo pegou fogo na Record, então muitos gols também, né, muitos filmes. Uma partida de 5 gols, justo aqui. Agora só um testemunho aqui. Ele acha que ele passa despercebido de boné e hoje eu e o Vitorino fomos no aeroporto lá esperar o Pelé. Ele vai passando com o bonézinho enterrado na cabeça, óculos escuros, e todo mundo no aeroporto, Pelé. Ele acha que ele não, quando com adulto, assim, eu estou dizendo com criança, faz 40 anos que eu deixei. Me tira uma dúvida aqui, Pelé, uma dúvida mesmo que está na minha casa há muitos anos. Eu tenho um amigo, colega de trabalho aqui, de profissão, trabalha com a gente aqui, que disse que jogou com você. Ele insiste, eu joguei com Pelé. Era eu, Pelé, Batalha, não sei o quê, quando ele era do Exército. O Sargento Pincel. Disse que jogou com você. E bom, eu realmente você... joguei não joguei no Exército. Tinha o Batalha. O ataque era um ataque já de alguns profissionais. Agora, o Sargento Pincel... Guilherme, ele jogava bem, ele jogava muito bem, então eu acho que tem sentido isso. Então eu estou dando força para o meu amigo. Então, que número que ele era? Porque a gente no Exército, vocês conhecem por número. Não é o soldado 121, não é o soldado 225. Eu não vou dizer o número dele aqui, não. Olha, Pincel, olha aqui, ó, o cara está provocando. Eu sei que você jogou com ele. O número dele é... Depois a gente conversa mais.
no Exército, né? Pode ter jogado. Voltando aí nesse lado mais lúdico, e essa falta de, o que a gente percebe às vezes, não tem aquele amor pela camisa da seleção, né? Que vocês tinham na época de vocês. A gente viu agora uma leva grande de jogadores pedindo para não ser convocado, para ir para a Copa América. Mas eu acho que esse comportamento é de toda a sociedade, sabe? Eu acho que, infelizmente, com a mudança de comportamento, toda a sociedade, porque agora a coisa é mais profissional, é mais matéria, é mais dinheiro. Então, sabe, perdeu um pouco essa coisa do respeito, do amor mesmo, a camisa, a pátria. O orgulho, né, de vestir a camisa amarela, né? Mas aí também não é só o jogador, não, porque até é uma coisa chata de falar, porque isso aqui é uma coisa de futebol, mas como nós somos brasileiros, amamos esse país, por amor à prata nem os políticos têm, né? Porque eles estão arrebentando o nosso país aí, né? O que é que mudou nesse espetáculo, Pelé? Eu, quando eu entrava em campo, eu gostava tanto do futebol e queria tanto dar alegria pro povo que, por exemplo, eu juro pela felicidade dos meus filhos que eu vou falar para vocês. Eu nunca entrei num campo de futebol pedindo para ganhar. Eu orava para Nossa Senhora, que ela era, né, a pessoa a santa que eu dedicava as coisas para ela, para Deus, para não me machucar, para ninguém se machucar. Eu nunca orei para ganhar um jogo, nem para fazer o gol. Você sabe o que eu pedia? Eu dizia assim, oh meu Deus, vamos deixar esse pessoal contente. Está lotado o jogo. Se a gente tiver que empatar, não vamos empatar 0-0, que todo mundo sabe. Vamos empatar 4-4, 3-3. É a mesma coisa, caramba. Deixa dar felicidade pro coisa pessoal. Divina isso. A de preferência é não perder de 4, nem de 5. Mas eu achava que o jogo que o torcedor pagava, aquele sacrifício, porque onde o Santos ia, lotava mesmo, ficava fila fora. Tá. Então eu queria dar alegria pro povo. Eu jogava realmente, entrava no campo para dar alegria. Isso foi mudado um pouco. Hoje, essa coisa do jogador mais jovem, ele vai no Corinthians, beija a camisa. Aí não, mês que vem ele está no Flamengo, ele beija a camisa. Ele ama qualquer um que bate um pouquinho mais. E na Europa é assim. Então, eu acho que esse respeito para com o público, isso foi realmente uma grande mudança. E a outra mudança é, claro, que fora do campo, com o investimento todo, com as grandes empresas, né, nos patrocínios, isso foi uma grande mudança. Mas dentro do campo, se tiver bom jogador, vai ter bom espetáculo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho nesse Encontros para a História, hoje com Pelé, o rei do futebol, e Renato Aragão. Daqui a pouquinho a gente volta. Você pensa que trabalhar na polícia é como um joguinho de futebol? Exige muita responsabilidade, Pelé. Bira, o que é que você sabe sobre a responsabilidade de um jogador de futebol? Sabe o que é ficar no meio do campo com 100 mil pessoas esperando que você cobre um pênalti? A alegria dessa gente depende exclusivamente de você. E quando você veste a camisa canarinho? Então são 100 milhões de brasileiros que acreditam, que exigem o gol que deverá sair dos seus pés. A bola parece crescer. E o goleiro, ele quer fechar o gol. É a vida dele ou a minha. E eu parto com tudo. Que fantasma, rapaz. Não tá vendo que é um gato? Ah, é gato? Não tá vendo? É um gato. Você não é homem, não? Sou mãe, vem faz. Eu posso te contar um segredo? Sim, claro. Meu sonho secreto foi sempre jogar nesse estádio. Desde criança, que eu queria ser jogador de futebol. Eu sei, Nascimento, mas o gato tá ali. E vai realizar o sonho hoje. O nosso Encontros para a História, especialíssimo, com Pelé e Renato Aragão, está de volta. Pelé, ano que vem o Brasil vai celebrar os 50 anos do primeiro título mundial de 58. Que lembrança você traz desse primeiro título do Brasil? Poxa, muitas lembranças, né?
Agora, eu acho que o registro maior nesse primeiro título não foi nem comigo. Foi o que aconteceu com o meu pai, quando, você falou nos 50 anos, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 1950, aqui no Maracanã. O meu pai era a grande figura do BAC, Bauru Atlético Clube. E estava a maior festa em Bauru, tal, antes do jogo, tal, porque todo mundo esperava que o Brasil fosse campeão, porque já era um empate, era maior festa, tal. Pessoal do BAC, jogadores do BAC. E nós, garotos, nós estávamos brincando ali em Bauru com outros garotinhos lá do juvenil, eu tinha 7 anos, 7 para 8, 9 anos. E a gente corria, tal, e aquela festa, todo mundo parando, em bolo, não sei o quê. Aí começou o jogo, a gente viu que o negócio não está saindo, a gente vinha, corria, vinha e tal. Acabou o jogo, eu me lembro que o meu pai estava chorando. Né? Aí meu pai chorando e tal. Não, eu falei, o que foi? Ele falou, estava ouvindo no rádio, aí o Brasil perdeu a Copa e tal. Aí eu falei, pô, pai, não se preocupa não que eu vou ganhar uma Copa pro senhor. História impressionante. Né? E você 8 anos depois, eu estava na Suécia, na Copa do Mundo. Você conseguiu telefonar na mesma noite? Naquela época não era tão fácil. Depois da Copa, pô, ficamos de fila no dia seguinte, eu queria dizer para meu pai, né, pô, né, não dá, porque era aquela hora, câmbio, sabe, aquela hora, câmbio e tal. Não tinha ainda, só tinha as rádios, mas as rádios também estavam, no dia do jogo, estavam muito congestionadas, nós tivemos que esperar para falar depois. Tá? Você se lembra da sua despedida indo para a Copa do seu pai? Sim, você indo e ele despedindo você. Eu me lembro da família, minha mãe, tudo, que foram me levar no aeroporto e tal. Mas o engraçado dessa Copa foi... E tem aquelas coisas, né, que acontecem com respeito à parte cultural, entende? Até é engraçado, eu vou contar porque agora já sou adulto, já posso contar. Quando nós chegamos na Suécia, em Bauru, a minha mãe dizia, não, você não pode ficar olhando para essas mulheres de calça rancheira, porque uma época lá em Bauru, como era entroncamento, né, porque todos os trens que vinham de São Paulo, Noroeste, era a Noroeste, Sorocabana e Paulista. Então, como eles pernoitavam em Bauru, então as meninas todas de São Paulo vinham para trabalhar em Bauru, né? Fazer fute. Aliás, tradução, calça rancheira, calça jeans. Calça rancheira era jeans. Eu já ia perguntar o que era calça rancheira, né? Essas mulheres, eu e a minha cabeça. Aí, saí de Bauru, teve a Copa do Mundo, fomos para a Suécia. Chegou lá, onde nós concentramos, rindo, perto do verão e tal, tinha um lago que tinha umas meninas que faziam topless. Olha, eu falava assim, sem brincadeira, eu ia treinar e falava, ai, Deus vai me castigar, não posso olhar. 17 anos, já na testosterona até o pescoço. Concentrado ainda. Aí, meu Deus, eu não posso olhar, porque deu minha mãe, eu me lembrava da calça, eu não podia. Não podia conversar com as mulheres de calçadinhos em Bauru. Você vê que é cultura, né? Aí, essas coisas eu me lembro bem. Uma coisa puxa outra. O Pelé, nós estávamos conversando, o cara que inventou um tipo de pênalti, eu me lembro. Não, os caras marcavam o Pelé assim, ombro a ombro, né? Aquele negócio. Você fala cavar, isso, cavar. O cara ia com ele, parecia só faltava dar o braço assim para ir e tal. Aí o goleiro pegou a bola, o Pelé ameaçou tal, o goleiro segurou a bola, o Pelé saiu de costa. E o goleiro bate a bola no chão, que é para chutar. E o cara do lado. Mas olha, isso não é cavar apenas. Isso não foi cavar, não. Isso aí, eu não sei o que eu estou falando, mas eu vi. Dos Becks. Não. Os Becks que eram inocentes. Pois é. E o Beck aqui, o goleiro Pelé foi saindo. Dá para pegar aí o cinema? Tá. Aí, quando chegou aqui, o goleiro bate a bola no chão, o Pelé faz isso. E o Beck agarra o Pelé. Pênalti. Você sabe contra quem foi? Não. Foi contra o time lá no Ceará, não foi contra o São Paulo. A primeira vez que aconteceu isso, e o Armando deu pênalti. Porque foi exatamente o que você falou, mas eu vou explicar melhor. Já que vai pegar, fica de pé aqui. Naquela época, para os mais jovens, naquela época o goleiro podia pegar a bola, ele podia pôr no chão, podia pegar a bola. Quando os backs voltavam a bola, o goleiro podia pegar a bola com a mão. Agora não, né? Devolveu, tem que sair jogando, não dá. Então o cara vai correndo, o goleiro tem que chutar.
A gente ia pegar a bola, o goleiro pegava a bola. Aí ele punha no chão, vinha. A gente ia pegar a bola. O back do São Paulo, acho que foi o Samuel. Ele estava de costa. Aí, quando o goleiro fez assim, eu falei, mas o goleiro fez assim, ele falou, pá, caiu comigo. Aí, pô, pênalti. Aí, quando ele olhou, o goleiro estava com a bola na mão. Pênalti. Aí, o Armando eu vi essa jogada. Aí, depois de começar a criar olhos, eu falei, pô, não tem culpa, pô. Ele me agarrou, pô, era pênalti. Imagine. Pô, todo mundo, eu me lembro. Contando essa história, imagine o terror. O Pelé é o terror dos goleiros. Não tem goleiro pro Pelé. Um vagabundo diz assim, ó, o melhor goleiro é a cueca, porque segura um atacante e 2 bolas. Renato, uma coisa que aparece no Pelé Eterno, que o Pelé também inventou e nunca mais eu vi ninguém fazer, foi usar as pernas do back para fazer mas isso é maldade, isso aí é não é por se o cara é inocente, pô, não, é um pouco de inocência do back e muita malícia do Pelé. O inocente é aquele que cola no Pelé, isso é inocência, só colar no Pelé naquela época ali não tinha como, né? Isso eu aprendi com o Valdemar de Brito, Deus que eu tenho em bom lugar, e meu pai, porque eu fico vendo hoje às vezes, olha, serve para os garotos aí que estão jogando, que são meio de campo, que às vezes são bons, serve para eles. O Valdemar de Brito dizia assim, me diz uma coisa, se você ficar com a cabeça enterrada na bola no meio de campo, você pega a bola, você joga bem, você fica com a cabeça enterrada, se o goleiro tiver um desmaio lá, ou um ataque do coração, você não vai poder chutar a bola no gol, porque você não vê, pô, você fica olhando aqui. Então o Valdemar de Brito pega a bola, matou, já levanta para ver o campo e tal. Então muitas coisas aprendi com o Valdemar de Brito. Lá embaixo, o garoto hoje não está fazendo isso, teria que... Você quer ver outra coisa que acontecia, que é verdade também, é pena que não tem a gravação. Jogar no interior de São Paulo, o Campeonato Paulista, muitas coisas não tem gravado. Aquela hora que o cara dá a falta, dá o tiro de meta, a bola tem que sair, aí eles voltavam para o goleiro. Várias vezes aconteceu comigo, juro por Deus. O Beck parava a bola para voltar para o goleiro, eu chegava e falava assim, falta, para. E o Beck falava, falta aí, você. Fala, no interior, os caras vinham, campo lotado, sabe? O cara dava, ele parava a bola e falava, para, falta. Ele falava, os caras paravam, pô. E o Pumba saía com a bola, o Coutinho também fazia isso. Então, sabe, inexperiência, os garotos estavam crescendo, era um garoto que tinha nome, uma saúde danada, mas sem nenhuma experiência. E até hoje você vê. Até hoje você vê. Você quer ver outra coisa que acontece hoje, que eu já falei para o Luxemburgo, já conversei, falei para o Edinho. Olha o que acontece. Vocês que gostam de futebol, dá para pegar? Dá. Então, os 4 zagueiros estão aqui. O nosso meio de campo, eu sou meio de campo. O 4 zagueiro pega a bola aqui. Em vez de eu procurar um lugar no meio de campo para receber a bola, porque eu estou atacando para lá, sabe que o nosso meio de campo vem aqui e tira a bola do zagueiro. Então fica o 4 zagueiro, o back central e ele. 3 jogadores sendo marcados por um centroavante. Então esse meio de campo que vem tirar a bola, que pode ver todo jogo, pode ver, presta atenção. Não tira o vício, o cara sai do meio do campo e vem buscar a bola aqui. Ele tem que deixa, já tem 2 nossos com a bola lá. Procura receber a bola. Saída de bola. Agora, nem com essa didática toda o Sylvester Stallone aprendeu. Então, mas isso acontece hoje. O Sylvester Stallone foi filme há 30 anos atrás. 20 anos atrás. Hoje, eu fico louco de ver esse negócio de jogar sem olhar para a bola. Sem olhar para frente. Minha mãe tem 83 anos, vê futebol há 70. E ela fala do Didi jogando sem olhar para a bola, que era aquele pescoço. O Didi tem uma história, sabe o que o Didi falava para a gente? O Didi ele tinha muito de querer enganar ele, o gesto também, olhar para lá e dar para cá, né? Olhava para lá e dava um passo para cá. Às vezes ele olhava para lá e a gente saía correndo para lá e falava, seu burro, eu estou olhando para enganar os caras, volta para lá, pô. Eu vou meter para lá, várias vezes ele falava, pô. Ele tinha uma autoridade sobre o time. O Pelé me contou uma história no intervalo das filmagens lá do Maracanã, que ele ficava aqui numa distância, depois do pênalti, eles ficavam, ele e o Gerson, para ver quem acerta, não no gol, na baliza, né? Bater na trave, né? Bater na trave. Olha o que os caras ficam pensando. Mas tem certas coisas que até muitas vezes a gente começa a conversar e surge essas coisas. Por exemplo, todo mundo reclama da barreira, né? Que a barreira tem que ser modificada, tem que tirar a barreira, que é uma coisa atual. Eu acho que isso aqui serve até para o momento que você falou que mudou. Por que eu defendo para tirar a barreira? Porque eu, como atacante, quer dizer, estou
defesa própria. Estou fazendo meu advogado. Você pega a bola na intermediária e dribla 1, 2, 3, 4. Quando você chega em cima da área, aí o último back te faz falta. Pumba, faz falta. Sabe o que acontece? Traz todo o time contra você novamente. É injusto isso. Você vem desde a intermediária driblando, passa por um, aí o último faz falta, e aí eles botam a barreira, talvez botam 9 lá na barreira. Mas é injusto. Para mudar regras... A falta é um mau exemplo. Mas é injusto isso, cara. Mas é justo, é justo. Depois que você dribla todo mundo, o máximo que devia ter lá é o último que fez a falta, ou sem barreira. Aliás, Pelé, a barreira é um mau exemplo, porque causa violência nessa reunião. O cara chega... Atrasa. Se o cara sabe que fazer uma falta ali não tem barreira, é gol, ele não vai fazer mais a falta. Não, e a gente tá assistindo futebol, quer ver gol. Mas não é só isso, é que prejudica, pô, você é um sacrifício para você driblar um, você dribla 3, caramba, quando tem o último lá, em cima você vai fazer o gol, o cara faz falta, então, aí vem os 9 atrás, todo o time volta a fazer a barreira. Se não existisse barreira, ele jamais iria fazer essa falta. O Pelé falou aí do olhar para um lado e dar para o outro. O garoto que está vendo hoje acha que isso foi inventado hoje, né? E aí você vê ele contando do Didi, do Gerson. Eu queria que você falasse também, Pelé, para a gente sobre o Garrincha. Não só o jogador, como era a sua convivência com ele, como era o ser humano Garrincha ali na concentração, a intimidade de vocês. A minha convivência com ele era mais nas concentrações, quando a gente tinha jogo, né? Aliás, para os mais jovens aí, quando o Pelé e o Garrincha esteve dentro do campo durante os 15 anos de carreira dos dois, o Brasil nunca perdeu. Jamais perdeu. Foi invicto. A minha amizade com ele era mais nas viagens mesmo. Então, o Garrincha era muito inteligente, ao contrário do que muita gente pensa. Ele era gozador, mas era muito inteligente, com pouca cultura, claro, mas muito inteligente. E o que o pessoal achava que ele era irresponsável porque ele não ligava muito para as coisas. Então ele vivia brincando, né? Ele era muito amigo do Nilson Santos e Zagallo, que tomavam conta dele. E depois, quando ele conheceu a Elza e tal, por coincidência, foi em 62, eu estava machucado. E a Elza Soares tinha ido para ver a Copa e ela foi lá para ver o Pelé e tal, e ele conheceu ela nessa época, nessa Copa que ele conheceu ela, se apaixonou por ela. Aí depois eu já não tive muito mais contato com ele. Mas era Posso pegar a carona? Aproveitando esse tempo áureo aí, né, que não tinha tanta violência, assim, não se parava tanto assim, os jogadores com a violência que se para hoje. Peraí. 66 foi uma Copa mais violenta de todos os tempos. Sim, mas o Pelé conseguia avançar ali um espaço de 20 metros driblando hoje um garoto nesse fim de semana do Cruzeiro. Pô, não foi fazer. Foquinha foi derrubado ali e tem treinador que vai para televisão defender isso. Isso te choca também? Eu acho que é espetáculo. Antigamente, tinham jogadores que sentavam na bola para diminuir o adversário. E agora é falta. Eu acho que isso é uma agressão. Mas um cara que tem habilidade e sai driblando ou controlando, pô, isso aí eu acho que é ignorância dos jogadores que acham que isso é deboche ou é desrespeito. Que desrespeito? Ele foi para dentro do gol, pô. No Ceará consta que tinha um zagueiro vigoroso também, que a gente tem informação. O futebol perdeu esse jogador. Aí a gente quer saber como é que era esse zagueiro. Pelé já ouviu falar nesse zagueiro? Seria capaz de parar. Ser Como é que é o nome do profissional. time? Gentilândia. Gentilândia. Rapaz, não levanta essa lebre aqui na frente. Tinha que apelido? Era chamado de Renato ou já tinha apelido? Rapaz, olha. A gente jogava lá à vontade. Naquela época a formação era o goleiro, 2 back, 3 half e 5 na linha. Era essa formação, não existia outra, né? Eu jogava de center half. Num time chamado Gentilândia. Aí ele me perguntou assim, mas se você baixinho assim, eu não tinha gente muito alta lá não. Era o que tinha para acontecer. Mas você dava muito pontapé mesmo? Como os Um ou outro que tivesse pescoço ficava mais alto que você. Olha aí, você vai levantar essa lebre aí, os vagabundos vão deitar e rolar em cima. Vamos mudar, vamos aqui para o Pelé. Vamos me lembrar uma época em que eu estava assistindo uma das primeiras vezes que eu fui ao Maracanã. Eu não acreditei no que eu vi lá no placar. Estava escrito assim, Pelé, Coutinho, tudo Santos
contra o Vasco da Gama. 4-1 para o Vasco lá no placar. Você vê com a idolatria que a gente tinha pelo Pelé. 4-1, todos os vascaínos querendo que o Pelé fizesse mais um gol no Vasco. Lembra desse jogo? Você sabe que a primeira camisa que eu joguei aqui no torneio, um torneio que teve aqui antes de ser convocado em 58, foi com a camisa do Vasco. Foi um combinado Santos e Vasco. Vocês são vascaínos, mas esquecem. Foi um combinado Santos e Vasco. E nós viemos para cá, metade do Santos e a metade do Vasco, porque o Vasco tinha o Expresso, você lembra? Tinha o Expressinho. Então, trouxeram uns 3 ou 4 jogadores, eu, Doval, nós estávamos pensando, o Pagão. Eu acho que o único veterano que veio, que era o ataque, era o Jair Rosa Pinto. E teve um torneio com 8 equipes, jogamos contra o Flamengo, ganhamos, fomos campeões. Aí, no mês seguinte, por causa desse torneio, que eu joguei com a camisa do Vasco, que eu fui artilheiro do torneio, que eu fui convocado para a seleção brasileira para jogar contra a Argentina na Copa Roca. Foi no Vasco. E eu fiquei concentrado em São Januário. Por isso que muita gente diz que fala que eu sou vascaíno, tá? Porque os primeiros jogos, antes de ir para a seleção, foi com a camisa do Vasco. E a confusão que o pessoal fazia na época é que tinha o Telê. E eu ficava maluco, porque eu chegava aqui e falava, os caras falavam, ei, Telê. Eu falava, não, pô, Telê é o profissional, é o branco, o Pelé é o crioulo. Os caras chamam de Telê, pô, eu falei, não é Pelé, pô, não é Telê, caramba. Eu me lembro de uma do Pelé, que um cara, acho que era um alemão na nossa seleção, mas encheu o Pelé de porrada. Esse que eu estou pensando foi contra a Argentina. Contra o Uruguai em 70. O cara encheu o Pelé de porrada, todo mundo, e o Pelé, coitado, não tinha jeito, o cara pá. O Pelé trouxe ele aqui, não sei se foi isso aí, trouxe ele aqui para a linha de fundo aqui, quando o cara veio, o Pelé, pau! E ainda ficou. Se ele não desse a cotovelada, todos nós daríamos no cara. E deu falta no Uruguai. Bial lembrou bem, porque o cara estava dando tanto pontapé que quando ele veio para dar, eu já estava esperando. E eu me defendi. E o juiz deu falta contra ele. Deu falta contra ele. De raiva também. Meio de campo. De raiva do cara. Todo mundo estava pé da vida. Naquela época não tinha cartão amarelo, cartão vermelho. Os caras davam mesmo, o juiz chamava atenção e continuava. Agora não, agora eu vejo. Muitas vezes o defensor, ele deixa o cara passar para fazer o gol, para não pegar o cartão vermelho. O Renato. O ataque é muito protegido hoje, porque com o cartão amarelo, com o vermelho. Renato e Pelé, as crianças, vocês dois são símbolos da pré-infância, né? Pelé teve a frase depois do gol 1000, preocupado com o futuro das crianças. Hoje, como é que você olha para aquela frase? O Renato, como é que trabalha? Como é que tá? Tem o Criança Esperança também? Queria que você falasse. Cara, eu vejo com muita tristeza ainda, porque, poxa, 30 e poucos anos depois, ou mais, 35 anos depois, você vê que nós ainda temos crianças morrendo de fome num país que é riquíssimo como o nosso, né? Infelizmente, a sociedade, o governo ainda não trata a saúde, não trata a educação como devia tratar. Então, eu vejo com muita tristeza. Muitos jornalistas naquela época não entenderam, porque eu também não me pergunto, porque eu também não posso explicar, porque eu sei que, até nós falamos que eu fiz o filme Trombadinha, chamando a atenção dessa coisa das crianças já estarem roubando e já estarem, né, furtando, e naquela época eram os trombadinhas. Para aí! Calma, rapaz. Eu quero falar com você. Estou procurando um garoto bom de bola aí. E eu já te vi jogar. Você dribla bem, tem bom pique. Com esse futebol, você pode acabar na seleção. Jogar na seleção? Seleção brasileira? É, na seleção canarinha. Mas para isso, você tem que treinar e deixar de fazer algumas coisas que você anda fazendo por aí. E eu falei uma vez, estão me criticando, dizendo que é demagogia, mas, né, o importante é a educação. Hoje, você vê como que nós estamos vivendo, como que o Brasil está vivendo hoje, né? Essa onda de violência, porque talvez até agora já são até os pais e os avós daqueles meninos
não é, que não poderia tiveram a ter, educação. se na hora que você disse aquilo, se tivesse tomado uma ação... Essas duas últimas gerações, eu acho que teriam... Uma Tem advertência muito jornalista grande. tentando ridicularizar a frase, uma coisa... Politizar a frase. Dizer que... Então é triste. O Aragão também, a mensagem é para a criança, e eu continuo tentando fazer isso, dar essa mensagem que eu posso. E, aliás, ele já sabe disso, por isso eu admiro muito, como irmão mesmo, eu trabalhei com ele, nós fizemos juntos, porque não tem país que possa progredir ou ser grande se não der educação para as crianças. É exatamente o que às vezes as pessoas me perguntam, tem solução? Porque o problema da criança a gente fica meio preocupado assim, mas a gente fica muito impotente desse problema. Se apaga um foguinho ali, aumenta a prostituição infantil, o trabalho do menor, a explorar. É uma coisa que diminui aqui a mortalidade infantil. Você apaga um pouquinho ali, de repente cresce outro problema aqui. Eu sempre costumo dizer o seguinte, nós só temos, olha, são 3 coisas para acabar com o problema da criança. Educação, educação, educação. Sem isso, nós não vamos ter futuro nenhum para as crianças. Que exemplo as crianças têm hoje com essa política aí? Pois é. Eu ia lembrar que futuro o nós Pelé há vamos pouco ter, falou da falta de amor dos políticos pela falta de pátria, né, pelos valores. A falta de exemplo do nosso governante. Esse noticiário mais recente agora, de Brasília, enfim, te chamou a atenção, te deixou indignado? Não é que me chama a atenção, é que é a maior tristeza. Você, por exemplo, eu viajei agora, estava quase toda a Europa, fomos na China. Não tem um lugar onde o Pelé não vai fazer uma mesa redonda, uma conferência de imprensa, que alguém não pergunte sobre a corrupção, sobre o roubo, sobre essa coisa. Pô, fica até difícil você defender, porque há um tempo atrás você dava para defender, né? Pô, todo lugar tem corrupção, todo lugar do mundo tem violência. Pô, mas agora no Brasil não dá nem para defender mais, porque você não sabe o que fazer mais. Gente. Se te chamassem hoje para ser ministro, você aceitaria, Pelé? De novo? Eu já não continuei, porque eu não estava de acordo. Pelé, você... Fala, Lúcio. Só pra gente, eu queria saber dos dois, assim, acho que certamente será ligado a isso que a gente está falando. O sonho dos dois ainda, assim... Não, uma coisa que eu queria perguntar para ele, porque eu acho que a gente cresceu mais ou menos igual. Você chegou a passar fome quando você era criança no Ceará? Graças a Deus, não. Meu pai era de, vamos dizer assim, eu nasci em Sobral, no interior do Ceará. Meu pai era dono de uma fábrica de ladrilhos, era professor de uma escola. Classe média baixa, mas nunca, graças a Deus, nunca teve. Tive. Eu, em Bauru, quando meu pai foi a grande figura de Bauru, que foi campeão em 46, depois jogou mais uns 5, 6 anos, e na época de 50 quebrou o joelho. Quando meu pai quebrou, que naquela época já não se ganhava muito, mas dava para viver. Mano. Aí eu comecei a ter que ajudar meu pai a engraxar, que eu tenho até a caixa de engraxar do meu troféu, e o primeiro dinheiro que eu ganhei para ajudar meu pai foi R$400. A minha mãe guardou até agora, o patacão de R$400. Nessa época, eu me lembro, eu tinha 13 para 14 anos, várias vezes a gente só comia banana amassada com pão, em Bauru. E era, depois o meu tio Jorge, que hoje mora com a minha mãe, em Santos e tal, aí ele foi para Lusitana, que era a grande casa, né? Era o armazém daquela época, né? Aí ele começou a levar a comida para casa. Mas nós tivemos um período lá que o seu Dondinho machucou o joelho, ficou sem jogar, que foi um período tanto que complicado. Sua mãe resistiu muito a você seguir a carreira de futebol por causa da contusão do seu pai. Ela não queria deixar. É até uma coisa engraçada. Foi bom, o Bial é um enciclopédia. Não, do Pelé eu sei quase tudo. Na época tinha o Tim, que foi jogador, que muita gente conhece, Tim, e era do Bangu, treinador do Bangu. E ele foi lá falar com o Valdemar de Brito, antes de eu ir para o Santos, o Tim foi me buscar para me trazer para o Bangu, que veio 2 garotos, veio o Dulf, back central, e o Cangerê, que jogava no Baquinho. A minha mãe falou, de jeito nenhum, vocês vão levar meu filho para passar o que o Dondinho está passando, para a gente passar fome, meu filho não vai ser jogador de futebol. E não me deixou vir para o Bangu. Antes da gente encaminhar aí para o final, que eu acho que a gente vai ter uma surpresa aí, vamos ter
O Pelé, né, Vitorino? Quem aqui? O Pelé é músico. Músico que acho que vai dar uma Que é canja isso, aí pra gente. vamos Vamos negociar isso. Vamos negociar. Antes da gente encaminhar. A gente mostrou o Didinho como jogador. Agora é a minha vingança. Grande, rapaz. Eu queria só, assim, como uma curiosidade, assim, já encaminhando aí pro final, você falou aí no 70, aquele momento do Gol 1000, como é que era também ali na seleção brasileira, já na Copa do Mundo, o Brasil vivia uma atmosfera ali, o auge dos anos de chumbo, isso chegava para vocês na concentração, vocês conversavam sobre isso, qual é a sua lembrança disso? Quando o João Saldanha foi escolhido para tomar conta da seleção, é porque estava complicado, não tinha técnico, estava uma confusão. Então, o João Saldanha já tinha trabalhado no Botafogo, e ele era jornalista, então botaram o João. E foi quando ele falou, olha, não quero mais confusão, vai ser o Santos e o Botafogo. O time da seleção, a base vai ser essa. Mas estão fazendo o papel que o Evaldo fazia para ele no Cruzeiro. Depois que o Cruzeiro começou, aí ele falou, aí trouxe o Tostão, né? Veio até o Zé Carlos, que jogava bem para no meio de campo, excelente jogador. E por isso que teve aquele negócio, quando teve a briga, porque dizem que foi mais um negócio político, né? O negócio do Avelange, a saída do João. Que o João falou, eu sei, estão me tirando porque eu descobri que o Pelé era míope e eu ia barrar o Pelé, estão me tirando, você lembra? Me lembro disso. O Pelé era cego e tal. Mas realmente teve essa pressão toda, porque já estava começando a ter a briga lá. E quando nós fomos para lá, aí é que começou a pressão, porque não era uma coisa direta, mas olha, não podemos perder por causa da situação do país, porque o povo... Teve aquele negócio do Gazo forçar para levar o Dario, porque o Dario estava... O Médici, porque o Dario estava bem, estava fazendo gol, então, tiveram que botar o Dario lá. Isso em cima de uma Copa do Mundo que já é a maior panela de pressão. Nada é igual jogar na Copa do Mundo em termos de pressão. Você foi aos prantos para o Estádio Azteca na final, e era a sua quarta Copa. Um acesso de choro que eu vou te contar, antes de chegar no estádio. Porque já tinha essa coisa. Nós sabemos, e eu me lembro que eu, Carlos Alberto, o Gerson e o Brito, nós estávamos conversando, porque a gente sempre reunia para fazer oração. Aí nós estávamos saindo, nós falamos, eu já tinha dito que era a minha última Copa, o Carlos Alberto também, o Brito também, e o Gerson estava em dúvida, né, se parava ou não parava. Aí nós falamos, ou tudo ou nada, nós vamos ter nós temos que cuidar desses caras aí, porque vai ser a nossa despedida. Nós não podemos perder. Pelé, e esse seu lado musical, lançamento desse CD? Não, isso aqui, como você perguntou antes, em off, e isso aqui a enciclopédia não sabia, mas vai saber. Você vê aqui que todas as músicas são minhas. Música e letras minhas. Vou mostrar aqui. Isso aqui, como eu ficava passando tempo na concentração, eu ia escrevendo a letra. Aí o maestro Ruriá, um dia ele estava ouvindo uma música que nós botamos no final, que eu gravei com a Elis Regina, muito tempo atrás, uma brincadeira que eu fiz. Aí o Ruriá falou, você tem um monte de letras legais, por que a gente não vamos organizando isso, eu vou musicar para você e tal? Aí aí eu peguei aquele monte de letras e dei para o Ruriá. Aí ele selecionou essas letras, e teve uma que até que eu cantei na homenagem para o Maradona lá, Quem Sou Eu, Quem É Você, que era Quem Quer Ser Jogador, porque tem um monte de cantor que quer ser jogador, e um monte de jogador de futebol que quer ser cantor, quer ser ator. Então vamos mostrar isso. Vamos mostrar, tem um violão essa aqui. É uma das músicas. E tem... Mas nós vamos aqui falar de futebol. E eu sou compositor, não sou cantor. Cantor é aquela. Totalmente, mas aqui, Pelé, à vontade, fica à vontade. Tá tão, vou falar tão legal o papo. uma das músicas que não está aqui, que eu falei o negócio da criança, que é uma das que eu gosto mais, é uma brincadeira que eu falo do Brasil, né? Que eu faço, é conhecida. É do ABC? ABC. ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever. O Brasil em ação aprendeu uma lição, que criança sem escola não
levanta uma nação. Que bom vai ser o nosso Brasil quando todo mundo souber ler e escrever. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Essa Na verdade é o ABC do futuro que ele está pregando aí na música dele. Vamos aqui, essa acho que também não está aqui, não, mas vou fazer uma homenagem para você. Cantar uma para você. Com licença, por favor. Por favor, Tá mal intencionado aí. Não, eu cantei na despedida do Gaúcho, eu cantei essa do Quem Sou Eu, Quem É Você. Até o Gilberto Gil gravou comigo essa música, que é uma das músicas que está... Mas esse CD ainda não foi lançado no Brasil. Agora eu vou oferecer ao meu querido Renato. Vou oferecer... Daí oferece pra ele também. Não é só pra você, é brincadeira, mas é só pra você. Você vai perder, é melhor não se meter. Você vai perder, Renato, é melhor não se meter. Não sou de briga, mas eu vou lhe avisar. Briga não é pra trouxa, você vai se machucar. Briga não é pra trouxa, você vai se machucar. Pode sair pela aí e pergunte a quem quiser se eu vivo brigando por causa de uma mulher. Não guardo mágoa, não tenho rancor, mas não pula comigo, seu Renato, por favor. Tem karatê, tem capoeira, tem muita bala, Renato, e tem peixeira. Com mineiro é assim, um boi para não entrar, uma boiada para não sair. Você vai perder. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever.